né? E eu já falei demais, Ítalo, vai lá, que se deixar eu vou Você ficar, tinha, vamos não, preso no negócio aqui. você tava com um caderno de teses aqui preso na garganta, né, amigo? Não, Tava. é que certas coisas, a gente precisa Uhum. falar, que é igual você falou, Ítalo, não dá para ficar com esse medo eterno de falar, não dá certo, Sim, porque sim. isso aí só tá nos levando, ó, ladeira abaixo. Perfeito. O Saviano Vieira está dizendo assim: o que o Henrique quer dizer é que precisamos estar ao lado de Bolsonaro, mas temos que ajudá-lo na tomada de decisões, pois ele não é onipotente nem onisciente. Deveria ser óbvio, né? Deveria ser óbvio. Exatamente, deveria Mas, ser óbvio. mas agora, a reflexão que eu queria colocar é o seguinte, né? Eu ia ler aqui a notícia do Bolsonaro se manifestando a respeito da decisão, né? Só que eu tava lendo aqui e falei assim: é essa parada da facada aí mesmo, né? Então, assim. Mas, assim, você falou aqui sobre a dificuldade que o Bolsonaro tinha, como a Esther bem lembrou, né? Nós vivemos um país, né? Goste ou não, que é um presidencialismo de coalizão, ou seja, o presidente da República, para conseguir ter governabilidade, ele precisa fechar muitos acordos para ter base no Congresso. Para ter base no Congresso. Então, ele precisa fazer esse tipo de processo para conseguir ter base. Muitas vezes esse acordo acaba, né, dependendo de como é que foi a composição do Congresso, esse acordo vem amargo, né? Então, esse acordo vem mais amargo do que deveria. A pílula vem, né, maior do que deveria, né? Então, assim, no caso, o exemplo clássico disso, né, o exemplo notório disso é o do Romário, né? É o Romário no Rio de Janeiro, né? O Bolsonaro estava querendo, e eu sabia disso, né? O Bolsonaro estava querendo muito apoiar o Daniel Silveira, né? Porém, né? Teve que apoiar o Romário. Mas será que agora, estando o Bolsonaro inelegível, ele não ficaria um pouco mais livre para apoiar de fato aquele que está de acordo com a pauta dele, né, ou a pauta bolsonarista? Essa é a primeira reflexão que eu tenho para fazer. A segunda é o seguinte, né? Essa liberdade, será que ela não pode ser usada de maneira positiva? Por quê? Porque há uns anos atrás, eu lembro que eu li um artigo de um cara chamado Paul Singer, né? Que é um dos teóricos do PT, né? Ele o irmão e o pai, né? O André Singer. Agora eu nunca lembro quem que é o quem que é o pai, quem que é o filho, mas é o Paul e o André. E o Singer ele fala o seguinte, né? A tese dele é muito interessante. Isso é o artigo de 2005, 2006, se não estou enganado. Ele tá analisando. Na verdade, não, perdão, é 2008, né? Ele tá analisando Lula 1 e Lula 2, né? Meados do Lula 2. E a tese dele é o seguinte: olha, o lulismo é maior do que o petismo. Porque ele analisou, ele percebeu que o Lula não tem capacidade de transferir o seu carisma para outro. Ele tem essa característica. O Lula não tem essa coisa de transferir carisma. Então, em muitos lugares onde o Lula ganhou, principalmente no Nordeste, onde o Lula ganhou disparado, o candidato com apoio ativo do Lula não ganhou. Em muitos lugares isso aconteceu. Entendeu? Então, o voto do petismo não acompanhava o voto do lulismo, né? O Bolsonaro, ele tem essa característica um pouco mais desenvolvida do que o do Lula. Ele consegue transferir carisma de maneira mais eficiente, né? Bom, às vezes eficiente demais, né? Vamos ser sincero. Né? Às vezes eficiente demais. Né? Então, se você tem uma onda conservadora, vai nego assim, mas é vai. porque depende da eleição, entendeu? Você tem que fazer. Não, sim. É que você tem que fazer a divisão da majoritária e da municipal. A direita faz majoritária muito bem, mas não sabe fazer eleição municipal. E aí, mas depois eu vou explanar isso aí, tá? Mas não, perfeito. Eu queria te passar a bola mesmo, Esté. Entendeu? Só fiz esse apanhado aí, essa reflexão, mas eu queria entender. Como é que você vê essa questão dessa transferência de carisma do Bolsonaro? Você falou de majoritária, municipal, tem proporcional, enfim. Você acompanhou, né, o deputado Douglas Garcia, né? Enfim, como é que você vê essa disposição do Bolsonaro? Tá, eu acho que antes da gente começar a discutir sobre a política eleitoral, a gente tem que fazer o que o Mano Brown falou para o Haddad no palanque do PT em 2018, volta para a base. E voltar para a base necessariamente significa saber o que ela significa. E porque hoje a gente fala base, base, base e confunde os conceitos. E a verdade é que base não é uma coisa que está jogada no vento, né?
A base ela se subdivide em 3. Nós temos a base comum, ou seja, existem pessoas que comungam de parte dos nossos valores, mas não da integralidade, e votam nos nossos candidatos de acordo com a conjuntura, tá? E existe a base eleitoral, que é uma militância ativa, que tem a consciência dos seus valores e sempre vai votar naquele satélite, a exemplo dos conservadores que votam no Bolsonaro, tá? Isso é fundamental a gente entender e entender muito bem, porque é salutar que os nichos políticos tenham pelo menos uma noção da quantificação da sua base, a quantificação numérica, ou seja, Bolsonaro, então, ele tem uma base eleitoral de 3 mil pessoas, vou jogar um número ao vento. Essas 3 mil pessoas são aquelas que são capazes de influenciar a base comum, ou seja, aquelas que têm uma parcialidade que comungam de valores para poder, em períodos eleitorais ou em coisas que são nevrálgicas, como, por exemplo, agora, do que a gente acabou de ver, a inelegibilidade do Bolsonaro, somar na pauta, tá? E a base política, ou seja, aqueles que foram eleitos. A partir do momento que a gente começa a entender o que é base, como ela se subdivide, a gente começa a ter maior noção de como que a gente se organiza nesse... como que eu vou colocar, nessa escangalhação que é o bananil varonil, tá? Isso colocado, vou voltar um pouco no tempo para a gente falar sobre uma coisa muito peculiar que o Henrique citou, que foi a questão do ramagem. Eu avalio também que foi ali que o Bolsonaro ele começou a perder um pouco de terreno de poder político, porque ainda que ele não tivesse batido de frente, mas teria insistido para deixar, desde lá, descobertar a arbitrariedade judicial. Então, ele deveria ter insistido para não perder espaço de poder político. Mas essa é a diferença. Tem uma diferença, que é aquela diferença que a gente fala, como que você vai colocar as suas narrativas e os seus fatos para convencer a população das coisas. E é nesse momento que eu falo, a gente tem uma noção no Brasil de integralidade de pessoas que tem consciência de que nós vivemos uma arbitrariedade judicial. Eu sei que a base conservadora tem. A base de esquerda, ela torce para que piore para a gente, porque ela acha que vai se safar. Liberal, a mesma coisa. Mas e o seu Zé da padaria? A opinião dele que importa aqui. Nesse balaio, nesse jogo, é a opinião do seu Zé da padaria que importa. Que é o cara que não está imerso no debate político. E entendam, o sistema, quando eu coloco assim, né? Esse ente que ninguém vê, ele tem os seus operadores e os seus estrategistas. A opinião para o sistema, ou seja, para esses estrategistas, o que importa é a opinião do seu Zé. Ele entende que a minha opinião, que sou uma militante conservadora, é viciada. Ele entende que a opinião do Sáfato, que é o professor de filosofia da USP, é viciada, e ele entende que a opinião do Guto Zacarias do MBL é viciada. Então, o que interessa para o sistema é esse furo de bolha. É óbvio, o sistema faz o que quer, mas nós estamos num país que não é uma ilha, ele é um país continental, ele é imenso e alimenta 30% do mundo. O sistema faz o que quer, mas não é kamikaze. Por isso que quando o sistema ele avalia para onde ele vai avançar, ele pensa na opinião do seu Zé da padaria, que não está imerso no debate político e, portanto, tira as suas conclusões de maneira a corroborar com o grupo político que tiver mais forte. Eu acho que aqui a gente consegue entender isso um pouco melhor. Tá. Isso colocado, neste momento do ramagem, o Bolsonaro ele perde ali um pouco de terreno de campo político. Um pouco, por quê? Tanto o Bolsonaro quanto todos nós, conservadores, nós estamos sob o poder de uma guerra assimétrica. A gente fala em guerra cultural, mas a gente precisa também diferenciar o que é a guerra promovida pelo revolucionário, que é uma porrada, e a guerra assimétrica, que é aquela que vai dando poucas estocadas até você morrer de tanto sangrar. Botar assim, tá? De um jeito simples. Então, aí passou, os seus apoiadores foram começando a ser perseguidos, e nesse embolar de coisas, a sua base eleitoral foi ficando extremamente amedrontada. Eu não vou me colocar ali, porque eu sei que não vai ter ninguém por mim a hora que eu tomar bem no meio da ruela, tenho uma família para sustentar, vamos botar assim, né? A grosso modo. E aí chegou, acho que a segunda grande testagem que o sistema fez com o Bolsonaro, porque
no fim do funil, é para isso que ela serve, foram as eleições municipais. As eleições municipais, elas são a grande pipeta de ensaio do sistema, por isso que elas acontecem 2 anos antes das majoritárias. Quando chega nas municipais, o que o sistema vai testar? Ele vai testar a capacidade de transferência de voto, porque a capacidade de transferência de voto dos players satélite majoritários, Lula, Bolsonaro, Boulos, e são vários, tá? Não é só o Bolsonaro ali que está sendo testado, são vários. E é justamente esta capacidade que ele vai testar, que o sistema ele vai mensurar, para saber qual é a capilaridade que esse candidato vai adquirir. Porque é esta capilaridade que vai estar dentro da casa das pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Vamos lá, Bolsonaro fez coisas maravilhosas. Aqui eu vou colocar um exemplo concreto para todo mundo entender. Bolsonaro fez coisas maravilhosas. Levou água para o Nordeste. É um fato. Foi lá, com as crianças para tomar banho na fonte. Ele saiu de lá. Quando ele sai de lá, o que acontece? Entram os agentes municipais e começam a desconstruir tudo que ele fez. Não, ele não fez isso não. Quem fez foi o Lula. Ele só terminou, porque é uma obra grande. Transposição de São Francisco, é só 10% que ele terminou. Vocês estão entendendo como isso é pernicioso? Então, quer dizer, peraí, então, o seu, sei lá, dona Zeferina, eu vou aproveitar que a gente está aqui no meio dessa pandemia horrível, onde esse genocida está matando todo mundo. Eu tenho aqui 5 cestas básicas para a senhora. Como que você vai, tá entendendo? Disputar com isso se você não tiver capilaridade? É impossível. E por que eu estou dizendo? As eleições municipais, elas são a chave de qualquer formação de cultura política, de qualquer nicho ideológico e político. Justamente por isso que eu acabei de falar, capilaridade significa sangue correndo, significa os agentes que estão mais próximos do verdadeiro poder político que é a sociedade, tá? Então, quando chega nas municipais, ele, não sei se você se lembra, ele falou, não vou apoiar ninguém, não vou apoiar ninguém, não vou apoiar ninguém. Tudo bem. Cerca de um mês antes do pleito, ele resolveu apoiar o Russomano. Não estou questionando, tá, a figura do Russomano em si. O que eu estou questionando é o tempo hábil para se fazer isso. Tá, você quer apoiar o Russomano? Tudo bem. Você precisa apoiar o Russomano? Tudo bem. Então você precisa fazer isso com antecedência suficiente para construir uma imagem para ele, para não acontecer o que aconteceu naquele momento, que foi o Russomano, um mês antes do pleito, estava lá em primeiro lugar nas pesquisas, e isso a gente sabe que o sistema tem meios de manipular, inclusive para prejudicar o player de transferência de voto, tá? Tá lá o Russomano em primeiro lugar, aí ele não vai nem para o segundo turno. Quem leva a culpa? É o player de transferência de voto. A partir do momento que o Bolsonaro apoiou, ele não foi nem para o segundo turno. Foram estas as manchetes, tá? Para vocês voltarem a entender o porquê que eu bato tanto na tecla das municipais. E, ao mesmo tempo, como que estava ali a composição para a Câmara dos Vereadores? A Câmara dos Vereadores estava assim, ó, os conservadores, eles estavam se matando para poder conseguir saber aonde iam se alocar nos partidos. Acabou que aqui em São Paulo, tá? Em outros estados foi de maneira diferente, mas aqui em São Paulo a maioria se alocou no PRTB, tá? E teve, acho que se não me engano, só a Sonaira foi para republicanos. Então, em São Paulo, Bolsonaro elegeu um vereador.